Será que a sua criança interior está ferida? Tudo bem, meu povo? Tudo ótimo? Vamos descobrir? A maioria de nós, sim, temos a nossa criança interior ferida. E muitas das situações negativas que a gente experiencia na nossa vida, como doenças físicas, bloqueios, limitação financeira, conflitos com pessoas, questões negativas em relacionamentos, padrões emocionais repetitivos, muitas dessas questões vêm justamente de situações, de informações que a gente carrega da nossa criança interior. E aí não adianta a gente ficar tentando resolver da maneira convencional, que a gente não vai conseguir resolver. Mas a partir do momento que a gente transmuta essas informações negativas que estão causando essas situações negativas, a situação se resolve. E a gente já sabe, a gente carrega muitas informações negativas de diversas áreas, mas a área, a fase que mais determina os nossos resultados na vida adulta é a nossa infância. Desde a concepção, fase uterina, nascimento e os primeiros 6, 7 anos. E a gente vai entender por que essa fase é tão determinante na vida adulta. E por que, se a gente não olhar para essas informações negativas, a gente pode tentar de todas as maneiras resolver que não vai conseguir. Eu vou falar aqui algumas situações na infância que com certeza, obrigatoriamente, fisicamente, vão nos trazer consequências negativas. Então, se você passou por alguma dessas situações, com certeza, muitas das dificuldades que você enfrenta na vida, ou até mesmo doenças, são consequências das informações que você ainda carrega e talvez saiba de algumas, mas a maioria com certeza não sabe, porque a gente não tem acesso à maioria dessas informações. Se tiver algum barulho de obra aí, vocês me perdoem, porque tem uma obra aqui do lado. Então, se você sofreu algum tipo de rejeição dos pais, colegas ou cuidadores, se você sofreu humilhação, alguma situação de humilhação, vergonha, se você teve algum tipo de violência física ou emocional, e violência física que a gente pode colocar como crianças que apanhavam muito ou que tinham muito medo de apanhar, que era uma coisa cotidiana, né, que tinham essa apreensão ou que já sabiam que ia apanhar. Se você se sentiu desprotegido, desprotegida ou sozinho, sendo real ou não, porque às vezes a criança pode interpretar aquela situação como desproteção ou tá sozinho, e às vezes não é. Escassez financeira, escassez emocional, experiências dolorosas ou marcantes, reais ou fruto da percepção da criança, desrespeito, situações de medo e perigo, excesso de críticas, uma criança que foi muito criticada, uma criança que foi muito exigida, uma criança que tinha que ser perfeita para ser aceita, que tinha só que tirar as melhores notas, que tinha que fazer tudo certo. De repente até tinha que fazer tudo certo só para estar ali, para não apanhar, para não receber um castigo, né? Para ser, não é nem para receber muitas vezes elogio, é só para não ter a consequência negativa. Tinha que ser o melhor possível, a criança mais perfeita, para não receber uma punição. Isso traz muito impacto negativo na vida adulta. Isso trava sucesso, isso traz doença. O que mais? Situações de punição, como eu já falei, falta de acolhimento, vazio emocional, falta de carinho e de amor, né? E isso é muito sério quando as pessoas que deveriam nos amar, nos dar carinho, são justamente as pessoas que faltam com esses sentimentos e muitas vezes são as pessoas que acabam nos fazendo mal, excesso de responsabilidades, doenças. Se você, quando criança, conviveu em algum ambiente que existia doença, tanto sua, se você foi uma criança muito doente, ou se você viu que você tinha pais, cuidadores, convivia com pessoas doentes. Quem teve aí pais, mãe ou pai narcisista, com certeza você tem muitas consequências negativas. Quem sofreu questões negativas na fase uterina, tanto em relação a situações quanto sentimentos. E às vezes esses sentimentos, eles não são, não é que os pais tiveram culpa,
né? Às vezes medo de não dar conta, de não ter dinheiro para sustentar, uma sensação de que agora não era o melhor momento para engravidar, você recebe essa informação de que não sou bem aceito nesse momento, né? Não sou bem-vindo, vou atrapalhar. Então isso é muito sério. Mesmo que os pais só tenham pensado em questões assim, sem querer, por conta da vida, do momento que eles estavam, isso a gente recebe também. E situações negativas no geral. Tudo que você viveu de negativo até os 6, 7 anos vai trazer consequências negativas para sua vida adulta se essas informações não forem transmutadas. E tudo que a gente racionalmente já sabe que precisa trabalhar não chega nem a 5% do que a gente precisa trabalhar, né? O buraco é bem mais embaixo. E eu vou agora listar várias situações na vida física que você pode estar tendo e nem sabe que pode ser consequência da infância, das informações que você está aí emanando. Se eu tenho uma informação de criança que que às vezes tem situações que aconteceu que a gente nem encana, e tá tudo bem, mas a informação tá lá, o registro tá lá vibrando. Isso com o tempo, é só questão de tempo para manifestar uma situação negativa. Então, em termos de doenças físicas, problemas intestinais, dores na região lombar e no ciático, problemas no sistema digestivo, como gastrite, esofagites e má digestão, problemas nos dentes, ossos e articulações das pernas, como joelhos, tornozelos, distúrbios alimentares, problemas respiratórios, como asma, rinite e outros, e várias outras questões físicas. A gente pode ter a mesma informação negativa vinda da infância, porém, como eu tenho várias outras informações negativas de outros lugares, de outras áreas, e você tem outras, pode ser que a manifestação física vinda da mesma informação negativa da infância, em mim seja uma e em você seja outra. Mas, tudo certo, porque quando a gente limpa a vibração, a situação física se acaba. E aí, as doenças físicas, é muito ruim ter doença física, mas existem várias outras questões que, na minha opinião, são mais graves que doenças físicas, até porque essas outras questões também vão causar doença física. Às vezes, a doença física, ela não é consequência direta da informação lá da infância. Às vezes, ela é consequência de uma consequência da infância. Como, por exemplo, baixo automerecimento, falta de autopermissão, de felicidade, de saúde plena, de prosperidade. Então, se você foi uma criança muito criticada, que tinha que ser perfeita, como eu falei, você entendeu que você não merece, ou se aconteceu esses sentimentos negativos na vida uterina, existe uma informação em você que você não merece a vida, que você não merece carinho, que você não merece amor. Mas racionalmente você pode ter certeza que você merece. Só que o que dita, o que cria a realidade, são essas informações que estão dentro da gente. Então, não se sentir merecedor de amor também. Falta de autopermissão, às vezes os seus pais não foram felizes, não alcançaram uma liberdade financeira, então você não se permite ser melhor que eles, e isso a gente faz muito inconscientemente. Se sentir insuficiente, não se sentir nunca bom o suficiente, ou talvez você saiba que você é suficiente, mas você sempre se coloca em lugares que, por melhor que você seja, sempre acabam te criticando, ou sempre acaba acontecendo uma situação que você foi insuficiente de alguma forma, e sem querer, porque a manifestação ela é totalmente fora do nosso controle, né? A autopercepção negativa sobre si, se enxergar menor que os outros, se sentir pequeno, se comparar. Também, se você sofreu comparação na infância, isso acontece muito também. Se sentir inadequado, invisível, necessidade de agradar os outros, dificuldade em dizer não, medo de não ser aceito, medo de abandono ou rejeição. A mesma coisa aqui. Talvez você não tenha isso conscientemente. Há um barulho aqui, viu, minha gente? Eu espero que não saia para vocês. Às vezes você não tem o sentimento de abandono e rejeição, mas você sempre manifesta situações se você é abandonado, ou rejeitado, ou não escolhido.
dificuldade em confiar, ou então medo de ser traído, traída, ou então você não tem esse medo, mas manifesta situações nas quais você é traída, e aqui eu falo tanto do campo afetivo, amoroso, quanto traições familiares, traições de amizade, no meio do trabalho, padrões emocionais negativos que não tem explicação e que você não consegue resolver, ansiedade, nervosismo, excesso de reatividade, né, que é uma pessoa muito reativa. Você pode ser uma pessoa reativa sem motivo, se irritar com facilidade, ou você pode ser uma pessoa super tranquila, super paz e amor. E você tem isso porque de repente um dos seus pais eram, ou porque você tinha esse tratamento. E aí, o que vai acontecer? Você pode manifestar pessoas que estejam assim com você, ou você pode manifestar situações que a pessoa age absurdamente, faz coisas absurdas, que te torna essa pessoa reativa, que você não é. Mas como você tem essa informação, de algum jeito você vai manifestar essas informações na vida física. Sensação de falta, nunca se sentir satisfeito, preenchido, ou sempre faltar alguma coisa de fato. Quando você resolve uma coisa, acontece outra coisa. Padrões negativos em relacionamentos afetivos, padrões que se repetem, relacionamentos não felizes, relacionamentos destrutivos. Às vezes a pessoa que você convive e que te ama é a que te fere, que te trata mal, muitas vezes. Dependência emocional, trava, bloqueio financeiro, medos, inseguranças, medo de se expor. Aí a pessoa, se ela tem um projeto, não vai conseguir ir para frente, ou vai ser muito difícil, muitas questões para colocar a sua essência para fora, né? Um projeto autoral. Medo de se colocar em situação de vulnerabilidade, medo de expressar sentimentos, medo de se colocar em situações de vulnerabilidade emocional, que a pessoa sente que vai perder o controle, excesso de controle, necessidade de controlar tudo, depressão, pânico, vícios, compulsões e até mesmo transtornos mentais, tentativa de suicídio também pode ser, pensamentos suicidas, excesso de irritação, como eu já falei, sentir-se culpado sempre, sem motivo, ou por motivos que não justificam sentir tanta culpa. Procrastinação, autoexigência excessiva, excesso de perfeccionismo, que é péssimo para o sucesso também. Necessidade de estar no controle, autocrítica constante, críticas internas constantes, dificuldade em aceitar elogios ou acreditar no próprio valor, falta de confiança em tomar decisões, dificuldades em alcançar objetivos, necessidade de ser forte, de carregar o mundo nas costas, dar conta de tudo. Isso é uma coisa que se você tem, você vai sempre manifestar uma vida que você tenha que ser forte o tempo todo, que você tenha que aguentar, que você tenha que resolver tudo, carregar o mundo nas costas. Essa vida que manifestada a partir dessas vibrações não é uma vida leve. Não é uma vida que as coisas vêm facilmente, que tudo acontece. Não é. É uma vida de luta. Vazio interno, inquietação mental, pensamentos acelerados, dificuldade para relaxar, mesmo em momento de descanso, culpa por relaxar, culpa por descansar, cansaço constante, falta de foco, sentir-se desconectado de si mesmo, repetição de padrões de autossabotagem, o que gera frustração e sensação de estagnação, de não conseguir avançar, ou de nadar e morrer na praia, dificuldade em curar traumas do passado, dificuldade em perdoar, dificuldade em soltar mágoas e feridas, insônia, dificuldade em confiar no fluxo da vida, sentir-se desconfortável ou insatisfeito, mesmo em momentos de sucesso ou quando tudo parece estar certo, falta de um caminho claro para a cura, para resolver tudo isso, não sabe de onde vem tudo isso, não sabe por quê, não sabe o que fazer, e tenta de tudo, e veio algumas melhoras, mas não uma resolução completa, sensação de estar perdido, prisão emocional. E essas questões, como eu falei, na minha opinião, elas são muito mais graves do que alguma consequência física, até porque elas geram, tudo isso que eu falei gera doença física, gera problema na vida física, no trabalho, no dinheiro, relacionamento, enfim. Importante repetir que a maioria dessas questões você pode jurar de pé junto que não tem e ter. Então, o que eu aconselho? É olhar para a vida física mesmo, porque a vida física, ela nos mostra se está tudo bem ou se a gente tem informações negativas.
se você tem uma saúde plena, completa. Doença é consequência de vibração negativa que a gente está emanando. Simplesmente isso. Então, se você não tem doença, se você está feliz, está realizado no trabalho, em relacionamentos, com a família, se você tem dinheiro para fazer tudo que você deseja e sobra, se você tem liberdade financeira, você com certeza não tem informações negativas dentro de você. Mas se você tem alguma dessas questões, você tem informação negativa aí, que você está emanando e por isso você está manifestando tudo isso, e grande parte dessas informações negativas com certeza vem da infância. Eu acessei em mim questões para limpar que inclusive eram contrárias à minha personalidade, às minhas escolhas, à minha forma de viver. Se alguém me falasse assim, você tem que limpar isso, isso e isso, eu ia dizer, não, isso não. Porque isso aí, eu sou justamente o contrário. Eu mando muito bem nesse quesito. Eu sou o exemplo do bom nisso. Pois ainda assim eu tinha questões contrárias a isso, exatamente contrárias dentro de mim, que não é o que eu penso, que não é o que eu sou, e que não é o que eu acredito, que não é o que eu concordo, mas foram questões que eu experienciei na infância e que estavam dentro de mim vibrando. E isso é a maior armadilha. Agora eu vou trazer 6 pontos que nos evidenciam por que a infância é tão determinante na vida adulta. Inclusive, cada um desses pontos, ele já é suficiente para ter consequência negativa. Só que, inevitavelmente, a gente vai ter todos eles. Então, por isso que informação negativa da infância dá ruim mesmo na vida adulta. Vou repetir aqui, tem um barulhinho, não sei se dá para escutar, peço desculpas. E também, estou meio desfocada, não consegui ajeitar. Mas vamos embora, que o importante é o conteúdo. Ponto 1. O mundo como lhe é apresentado. O modelo de mundo. Tudo que você vive na infância, tudo que lhe é apresentado, você concordando ou não, você, quando criança, está registrando como isso é o mundo. Então, se você convive com os pais doentes, você está aprendendo que o mundo é assim. É normal ser doente. Tomar um monte de remédio, é normal. Não ter amor, é assim. Pronto. Pessoas que não têm carinho e amor, muitas vezes, de algum dos pais, ou que têm carinho e amor, mas também tem punição, tem outros tipos de tratamentos severos, ou vazio emocional, falta de acolhimento, o que a criança aprende? Que o mundo é assim, que amor dói. Então, quando essa criança vira um adulto e vai, e de repente encontra o amor, o cérebro dela vai fazer o quê? Ela, nossa, preciso me proteger disso, porque amor é dor. Se a pessoa que era para amar a criança é a pessoa que faz mal, essa criança, esse adulto, ele vai fugir de todas as formas de amor, consciente ou inconscientemente, né? É uma pessoa também que não vai se amar, então muita chance de ter doença física, porque não recebeu amor, não sabe como é ser amado, enfim, estrago geral. Então tudo que a criança experiencia na infância, ela é uma esponja, ela só recebe. Ela não tem juízo de valor, de certo ou errado, então ela vai recebendo e vai montando, o mundo é assim, e ela vai tender a reproduzir esse mundo, ela concordando ou não. Inclusive, mesmo que você discorde completamente de uma situação ou de uma maneira que você teve contato aí na infância, a gente vai inevitavelmente manifestar, não importa. Por exemplo, uma criança que teve pais fumantes. Essa criança vira um adulto e o adulto não fuma, né? O adulto pode fumar, pelo modelo que lhe foi apresentado, ou então pode não fumar. Aí ele pensa, não, tá tudo certo. Mas não. A informação de ter pais que se autodestruíam, essa criança vai ter essa informação. E quando adulto também. Então, o adulto pode até não fumar, mas essa informação vai vibrar de autodestruição, de morte, enfim. Essa pessoa pode manifestar uma doença. Ou pode manifestar conviver com alguém que traga perigo para ela. Perigo de vida, por exemplo. Ou que ela se coloque em situações de assalto, de alguma coisa que traga um perigo de vida. Independente do que a gente ache racionalmente de questões de atitudes e comportamentos do mundo que a gente conheceu na infância, se a gente tem essa informação, a gente vai manifestar, a gente querendo ou não. E a gente manifesta, a vibração, ela dá um jeito de manifestar. De um jeito ou de outro, manifesta. Então, tudo de errado
que existiu no mundo que a gente conheceu até os 7 anos, principalmente, depois também, né? A adolescência também é muito importante. Mas vai ficar no nosso inconsciente e a gente vai tender a reproduzir isso de um jeito ou de outro. Ponto 2. As conexões neurais formadas nessa fase. O cérebro chega a formar cerca de 1 milhão de conexões neurais por segundo nos primeiros anos. E a conexão neural, ela é uma questão física. Ela é uma questão física no nosso cérebro. Ela existe. A conexão neural de caminhar, que foi formada lá na infância, ela existe até hoje no nosso cérebro. E ela é tão fortalecida que a gente não precisa pensar, a gente não passa trabalho nenhum para caminhar. E se a gente quisesse desaprender a caminhar, sem que acontecesse nada, ia ser muito difícil, porque essa conexão neural já é uma conexão sólida. Da mesma forma, acontecem com todos os sentimentos que a gente sentiu quando criança e de todas as situações que a gente experienciou. Cada uma dessas questões formou uma conexão neural. E essa conexão neural, ela foi sendo fortalecida. E aí, quando nos tornamos adultos, essa conexão neural já é fortalecida, a gente vai emanar esse sentimento e vamos manifestar mais situações do mesmo, que vão o quê? Fortalecer ainda mais essas conexões neurais. Então, se você teve uma conexão neural fortalecida na sua infância de tristeza, de falta de acolhimento, de revolta, de injustiça, de crítica e julgamento, porque você já entendia que aquele comportamento era errado, com você era injusto, então você já tem isso muito fortalecido, e você provavelmente manifesta mais situações desse tipo que te trazem isso, você conecta com pessoas e situações que te trazem isso, e isso fortalece mais ainda as suas conexões neurais relacionadas a isso. E isso é uma luta inglória. Por mais que você tente escapar e evitar, você sempre vai cair nesse lugar. Aqui, só para entender quanto é físico, né, isso aqui é uma conexão neural, essa aqui é a informação que é transmitida entre elas, e isso vai ficando cada vez mais fortalecido. E aqui, só para ter uma ideia, que seriam várias conexões neurais. Um cérebro, né? O cérebro com várias conexões neurais. Agora, imagina uma criança que foi tratada com amor, que sempre se sentiu amada, que foi acolhida, que foi respeitada, que foi ouvida, que não foi violentada. Quantas conexões neurais de sentimentos bons essa criança tem? E assim, a vida vai dando mais disso para ela ao decorrer, enquanto ela vai se tornando adulta. Outra criança que era criticada, xingada, diminuída, comparada, que nunca estava bom o suficiente, que foi muito criticada, excesso de responsabilidade. Várias conexões neurais negativas no cérebro dessa criança, que foram se fortalecendo conforme ela foi crescendo, porque ela foi manifestando mais situações do mesmo. Qual é o adulto que você acha que vai ser saudável e qual adulto que você acha que vai ser doente? Qual adulto que vai ser feliz, realizado no trabalho e qual que vai estar sempre no perrengue, sempre na falta? Isso, minha gente, é muito sério. As conexões neurais que a gente tem dentro do nosso cérebro determinam a nossa vida. Acontece que as conexões neurais, a maioria das conexões neurais que a gente tem, são criadas na infância. Então, só isso determina a nossa vida adulta. Ponto 3, autoimagem. Como a criança acredita em tudo que lhe é transmitido, ela, mesmo discordando do tratamento que recebe, se ela é maltratada, ela vai formar a própria identidade e autoimagem baseada nessas informações. Então, por mais que, como adulto, a pessoa saiba que ela é uma pessoa bacana, que ela merece ser amada, merece ter dinheiro, que ela é uma pessoa correta, íntegra, que vai à luta, que faz o que precisa ser feito, por mais que ela seja 100% correta, a informação que está no inconsciente dela ser uma pessoa que não serve para nada, que não é boa o suficiente, que não é merecedora de amor, vai estar ali vibrando e emanando. E é isso que vai causar a realidade. Então, ela pode ter muitos resultados positivos pelo esforço, pela conduta, pelo que ela faz no físico. Mas o que vai determinar o resultado final disso tudo é o que ela vibra. E como eu falei no início, o que nós sentimos de nós mesmos dita a nossa realidade, dita os nossos resultados. Vai ditar o nosso saldo bancário, vai ditar o tipo de relacionamento que a gente tem, vai ditar a saúde, dita tudo. Ponto 4. Emoções. As emoções e sentimentos negativos intensos
experienciados durante a infância podem até ser esquecidos pela mente racional, mas continuam existindo e vibrando no inconsciente. E, inevitavelmente, irão manifestar pessoas e situações que trazem mais do mesmo. Sem contar que a pessoa muitas vezes sente muitos sentimentos negativos e não sabe por quê, não tem motivo e não consegue resolver. Às vezes nem com remédio, né? Quem vai para o remédio não consegue. Aí a pessoa fica dependente de várias questões externas, saudáveis ou não saudáveis, né? Tem gente que fica dependente de remédio, enfim, ou tem gente que fica dependente de respiração, exercício físico, uma boa alimentação, a pessoa, meditação, ou seja, a pessoa, psicologia, enfim, a pessoa, ela melhora os sentimentos negativos, mas ela é dependente de várias questões. Se ela não fizer aquilo, o negócio toma uma proporção gigantesca, né? Isso também é bom que a gente... É muito melhor, claro, usar de questões positivas, de coisas boas, para tentar lidar com uma questão negativa, do que questões negativas que vão trazer mais prejuízo. Mas o melhor ainda é não ter questão negativa. E fazer essas coisas boas por prazer, né? E não por dependência, para sobreviver, né? Ponto 5, chakra básico. Aqui nosso chakra, esse é o chakra básico, é o que fica bem na base da coluna. Aqui ele, ó. Os chakras, a maioria deles tem a boca para trás e para frente, né? Eles pegam energia vital por aqui e mandam para dentro do corpo. O chakra básico tem a boca para baixo e o chakra de cima, a boca para cima. O chakra básico é o chakra da nossa conexão com a matéria. Chakra básico é a nossa conexão com a matéria e ele é formado até os 7 anos. Se você teve questões negativas na sua infância, com certeza essas questões influenciaram no desenvolvimento do chakra básico. Então é claro que vai ter... O chakra básico, ele determina questões da matéria como questões físicas, de saúde física, questões relacionadas ao dinheiro, ao trabalho, questões relacionadas ao dia a dia, questões relacionadas a relacionamentos. E estamos falando de matéria. Características do desenvolvimento do chakra básico, ou raiz. Foco total na sobrevivência física, incluindo alimentação, abrigo e calor. Sensação de se sentir seguro e acolhido. Também está relacionado à questão de estrutura, base, e as primeiras conexões com o mundo físico. Falando em estrutura, o mau desenvolvimento no chakra básico ele pode influenciar a estrutura, pode trazer problemas em articulações, joelhos, tornozelos, pés e pernas. Também ciático, que é a base, na base da coluna. Questões com dinheiro, que é base. E questões familiares também, que são base. Estrutura, né? Tudo referente à estrutura. Tudo que nos dá estrutura. Então, uma pessoa que tem muita dificuldade de ter algum tipo de estrutura física também, né? Pode ter a ver com algum mau desenvolvimento do chakra básico. Se a criança vivencia um ambiente instável, violento ou negligente nessa fase, o desenvolvimento desse chakra pode gerar bloqueios associados a medos inconscientes, ansiedade crônica, profunda insegurança na vida adulta. A pessoa pode sentir que o mundo é um lugar perigoso, a pessoa pode se sentir menor que os desafios, que os problemas, pode ter esse sentimento de sem saída e manifestar, de fato, situações sem saída, que ela fica de mãos atadas, excesso de vulnerabilidade. Tudo isso, mau desenvolvimento do chakra básico. Também, medo constante do futuro, sensação de perigo iminente, essa sensação que alguma coisa vai dar errado, medo irracional de falir ou passar fome, ou que não vai ter, mesmo acumulando dinheiro, dificuldade extrema em se aterrar, organizar rotinas e concluir projetos, sentimento crônico de não pertencer a lugar nenhum ou a nenhum grupo, ou sempre se sentir excluída. Também pode gerar um apego exagerado à matéria, uma necessidade de coisas externas para se sentir seguro. Pode ser tanto em relação a dinheiro quanto à aparência física, né? Pessoas que são muito dependentes ou de status, de terem coisas para mostrar para os outros que elas têm valor, ou de dependerem também de questões estéticas para elas se sentirem amadas, pertencentes. Necessidade de dominar situações por medo de perder o controle, que é a questão da vulnerabilidade, né, de não se colocar em situações de vulnerabilidade. E isso é super danoso para os resultados da vida adulta, porque mesmo que seja em relação a uma área,
Quando a gente se fecha em relação a uma área, a gente está se fechando para a vida, né? E fechar para a vida, e se fechar para a vida, inclui se fechar para dinheiro, se fechar para sucesso, e se fechar para saúde, para várias questões. E essa sensação também de falta, de estar sempre em busca de algo, mas nunca se sentir satisfeito. Então, só essa questão do chakra básico também já é determinante para ter consequências negativas na vida adulta se a gente teve questões negativas na infância. Ponto 6. Memória celular. Tudo o que você recebeu enquanto feto, na fase uterina, está nas suas células, está na constituição física, está na informação da sua constituição física. E conforme a criança vai se desenvolvendo, também, porque está crescendo fisicamente. Então, todas as informações negativas que você recebeu, todos os sentimentos negativos que você sentiu, tanto na fase uterina quanto na infância, estão na carne. Por isso que às vezes é tão difícil tirar um negócio negativo da gente, é tão difícil ultrapassar um bloqueio. E por isso que muitas vezes a pessoa tem a sensação que ela é assim. A pessoa fala assim, não, mas isso aqui eu sou assim. Me cabe aprender a lidar com isso. Como eu sendo dessa forma, como eu vou lidar com isso para que eu tenha resultados positivos? Mas na verdade a pessoa não é a pessoa não é aquilo. E ela não precisa aprender a lidar com aquilo. Quanto mais transmutamos as informações negativas, mais a gente se torna o que a gente de fato é. Mais da nossa essência vem à tona. E para que a gente possa resolver essas situações, eu vou fazer um tratamento coletivo. Esse não será de 3 dias, serão 4 dias. Existe um estudo que cataloga 14 tipos de crianças feridas. Então, nós iremos trabalhar 8 crianças feridas nesse tratamento coletivo, né? Serão 4 dias, 2 em cada dia. E vai ser um tratamento muito profundo. Acredito que vai ser um divisor de águas para todo mundo que fizer. Lembrando que o tratamento é à distância e que você não precisa se preocupar com nada. Além disso, todas as frequências de cura, as ferramentas de cura ficarão ativadas durante o tratamento inteiro. Vou preparar um bônus super especial, que vai ser um decreto poderosíssimo, com várias ferramentas de cura já no decreto, que eu vou ativar em você, mas eu também vou mandar ele para você, para que você possa fazer quantas vezes desejar, para reforçar ainda mais toda essa cura. Então, como é que vai ser esses 4 dias? O que a gente vai trabalhar? Dia 1, criança ferida, criança abandonada. Vamos trabalhar feridas relacionadas à rejeição, abandono, sensação de vazio emocional, insegurança afetiva e necessidade constante de aprovação. Um dia dedicado ao acolhimento profundo das partes que aprenderam a se sentir sozinhas e desamparadas. Dia 2, criança reprimida, criança humilhada. Vamos harmonizar bloqueios de autoexpressão, isso é muito poderoso. Medo de julgamento, isso também é muito poderoso. Vergonha, sentimento de inadequação e dificuldades para mostrar quem você realmente é. Isso tudo é muito poderoso. Um processo de libertação da voz interior e resgate da autoestima. Dia 3, criança negligenciada, criança medrosa. Vamos atuar em feridas relacionadas à falta de atenção, invisibilidade emocional, insegurança, medos profundos e sensação de não estar protegida pela vida. Um dia para fortalecer a confiança, o acolhimento interno e a sensação de segurança. Dia 4, criança controlada, criança culpada. Vamos trabalhar padrões de aprisionamento emocional, excesso de controle, dificuldade de tomar decisões por si mesmo, culpas conscientes e inconscientes, além da tendência de carregar responsabilidades que não pertencem a você. Um dia para libertação, autonomia emocional e leveza. Esse também vai ser incrível. Esses 4 dias já vão mudar toda a nossa vida. Estou super animada. O investimento para toda essa cura é R$120 e você merece muito essa cura. Depois desse tratamento, a gente já vai estar em outro lugar. Muitas coisas serão trabalhadas, muitas consequências negativas na vida física já deixarão de acontecer logo ou daqui a um tempo, porque às vezes, primeiro, a vibração que está sustentando aquela situação negativa deixa de existir, o sentimento interno muda, e aí é só uma questão de tempo para aquela doença física que você tem há anos,
ou aquele bloqueio na sua vida, questões relacionadas a dinheiro, a relacionamento, não importa. É só questão de tempo para automaticamente essas situações se harmonizarem sem que você tenha que fazer nada, porque a causa já deixou de existir. E é só questão de tempo para a realidade física deixar de existir também. Muitas questões físicas já desaparecem na hora e algumas levam um tempinho, mas se resolvem. Com um milagre, mas não é milagre que a gente já sabe, é um processo físico. Vem que eu tô te esperando. Um beijo!